Louvado seja o nome do Senhor. Eu conheço o Mateus desde os 10 anos, amém, amados? O Mateus é meu preferido porque ele é um cara, mano, você é louco, mano. Ele é da hora, ele, a Josi, os filhos dele é do céu, mano. Eu fico vendo assim e falo, cara, eles entenderam o reino. Sabe, eles são tipo um testemunho. Mas tem vários aqui, mas ele, eu quero, né? Ele é mais próximo. Né? Ele aprendeu dentro da casa dele, com os pais dele. E ele tem dado um testemunho sobre ela. E nós também, como pastor, também a gente coloca ele naquilo que a gente pode, né? Uma família abençoada. Que Deus abençoe cada dia, Mateus, sua vida, sua casa. Que Ele te coloque assim, ó, te prospere poderosamente, mas que você nunca saia deste lugar da simplicidade e da obediência ao Senhor. Senhor, que em nome de Jesus, nós apresentamos o Mateus mais uma vez. Que não seja ele, mas o teu Espírito Santo, Pai, conduza ele. Ele preparou algo, mas o Senhor fale poderosamente. Instrua ele nesse altar. Instrua ele para que ele possa semear em nós 100 vezes mais a tua semente e a tua palavra. Assim te pedimos e assim te agradecemos. Que assim seja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Podem se assentar, por favor. Irmãos, eu não tenho vergonha nenhuma de estar aqui em cima falando da palavra de Deus, mas é falar de mim. Se eu pudesse, eu faltava no culto quando é meu aniversário, porque pensa no negócio que eu não gosto é de parabéns. Mas isso é um sentimento assim que, na verdade, eu fico feliz de pensar dessa forma, porque nós não devemos buscar reconhecimento ou glória para nós mesmos. A palavra de Deus é o mais importante, ela que tem que ser louvada, ela que tem que ser exaltada. Então eu agradeço a Deus por eu ter vergonha e timidez da exposição, porque melhor é que eu esteja nos bastidores e que eu diminua para que Ele cresça. Hoje é um culto de Santa Ceia, glória a Deus. Nós ficamos felizes em mais uma vez nos lembrarmos do sacrifício do Senhor Jesus Cristo por nós naquela cruz. E é importante a gente entender de uma forma mais completa tudo o que Jesus Cristo é e tudo o que Ele fez por nós. Porque isso vai muito além de um ritual. Isso vai muito além de algo que a gente faz todos os meses no primeiro culto do mês. Isso é algo muito maior. E para começar, vamos lá em João no capítulo 20. Versículos 30 e 31. O apóstolo João escreveu esse evangelho e nessa passagem especificamente ele explica o porquê dele ter escrito esse livro. Então vamos lá. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então esse é o propósito de João ter escrito esse livro, para que nós tenhamos fé em Cristo e tenhamos a plena certeza de que Ele é o Filho de Deus. E durante todo o livro dele, ele vem reafirmando a divindade de Cristo e reafirmando tudo aquilo que Ele é para cada um de nós. Basicamente, tudo. E ele usa diversos exemplos durante todo o livro e a gente vai passar um pouquinho por cada um deles, porque muito melhor do que eu falar é a própria palavra falar. Então vamos lá a partir do capítulo 1 do livro de João. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito.
Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Para aqueles que quiserem anotar, se as pessoas gostam de temas, seria Jesus é tudo de que precisamos. E nesse texto de João 1, aqui nós vemos 4 características que são colocadas aqui para Cristo. Diz que Ele é a palavra, diz que Ele é o próprio Deus, diz que Ele é vida e diz que Ele é luz. Então, só por meio dessa passagem, nós podemos entender a importância de Cristo. Porque aqui diz que tudo o que foi feito, todas as coisas feitas, foram feitas por intermédio dele. Se você for lá em Gênesis e ver como Deus criou as coisas, ele dizia, haja luz, haja o mar, haja o sol. Ele dava uma ordem. Então, era por meio de uma palavra que as coisas eram criadas. E a palavra, nesse caso, era o próprio Cristo. E aqui também diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E também diz que ele é o próprio Deus. E nós vamos ver isso reforçado em vários outros capítulos. Então nós vemos primeiro que tudo foi feito por meio dele, nele estava a vida e a luz. Então, se nós temos a possibilidade da vida, isso foi gerado por meio de Cristo. A vida foi criada através dele, por meio dele. E a luz também veio à terra por meio dele. Pois onde Cristo não está, ali está em trevas. E agora, seguindo um pouquinho mais à frente, no versículo 29, do mesmo capítulo 1, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós vemos aqui a primeira referência ao sacrifício de Cristo por nós. Porque o Cordeiro no Antigo Testamento, ele era sacrificado para pagar o preço pelo pecado dos homens. Essa era uma ordem que tinha sido dada ao povo de Israel, porque o pecado, ele tem uma consequência que é a morte. Não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. E o sangue do Cordeiro era o que livrava o povo de ser morto. E isso, talvez o episódio mais marcante disso, foi antes do povo de Israel ser liberto do Egito, quando Deus iria enviar a última praga, que viria o anjo da morte e passaria sobre todo o Egito. E Deus deu o direcionamento a Moisés, dizendo, passe o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, das janelas, para que o anjo da morte não entre e não fira os seus filhos. Então, já no Antigo Testamento havia a referência ao sacrifício do cordeiro. E ali foi o sangue de um cordeiro, um animal. Um sacrifício ainda imperfeito. Por quê? Todas as vezes, todos os anos, teria que ter esse sacrifício. Para que Deus não punisse o pecado daquele povo. Mas, graças ao amor de Deus, nós temos o sacrifício perfeito. O cordeiro que o próprio Deus enviou para tirar o pecado do mundo. E isso é o que nós estamos nos lembrando aqui. Porque a celebração da Santa Ceia, ela faz referência àquela ceia que Jesus fez com os discípulos. E ele diz que nós deveríamos comer do seu corpo, beber do seu sangue, para que tivéssemos vida em nós mesmos. Então isso aqui é um memorial. Não é que o pão tenha algum poder, não é que o suco de uva tenha algum poder em si mesmo, são apenas símbolos. Mas isso nos faz lembrar do porquê nós estamos aqui, porquê nós temos vida, e nos faz voltar a ter um coração grato, porque nós precisamos ser lembrados, porque a gente tem uma facilidade enorme de esquecer e de ser ingratos com aquilo que Deus fez e faz por nós todos os dias. Então sim, nós precisamos ser lembrados. E Ele nos lembra por meio dessas coisas.
E por isso é importante nós vivenciarmos isso todos os meses, para nos lembrarmos mais uma vez o quanto nós precisamos de Cristo. E seguindo aqui, uma das passagens mais conhecidas da palavra, João 3,16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, esse versículo diz que ele é o Filho unigênito de Deus, que ele é o nosso Salvador. Como a gente já falou aqui no versículo anterior, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E que por meio da fé nele, nós temos a vida eterna. Se nós voltarmos e lermos o texto de João 1,12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Porque até o momento aqui, Jesus ele é o Filho unigênito. Ele é o único que pode ser chamado de Filho de Deus. Mas a partir do momento que nós temos fé nele e o recebemos, nós alcançamos o direito de também sermos chamados filhos de Deus. E aí Cristo deixa de ser unigênito para ser primogênito. Porque ele é o primeiro em todas as coisas. Mas pelo amor que Deus tem por nós, ele nos dá a oportunidade de também sermos chamados filhos dele. Por meio do sacrifício de Cristo e do sangue dele derramado por cada um de nós. E mais à frente, no capítulo 6, que também faz referência à Santa Ceia que nós estamos aqui hoje. Capítulo 6, versículo 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. E quando a gente para pensar nisso daqui, se você voltar ao capítulo 4, na passagem em que Jesus conversa com a mulher samaritana, gente, é que se eu for falar de todos os capítulos aqui, a gente vai até amanhã, porque esse livro tem uma quantidade de passagens, de referências que é, meu Deus do céu. Então a gente ia ficar a noite toda falando aqui. Então eu leio algumas passagens, eu vou fazendo referência a outras, porque está tudo interligado. Na passagem em que ele conversa com a mulher samaritana, ele diz a ela que ele pode dar a ela a água da vida. E ela nunca mais sentiria sede. E essa passagem aqui ele diz a mesma coisa. Que aquele que crê nele nunca mais terá sede. Mas, isso aqui não fala de uma fome e de uma sede naturais. Não é algo vinculado à comida, porque nós sentimos fome e sede constantemente. Todos os dias nós temos que nos alimentar. Por mais que alguns consigam fazer jejuns prolongados, em algum momento teremos que nos alimentar. Mas aqui ele fala de você ser saciado verdadeiramente. Naquela mesma passagem de João 4 da mulher samaritana, os discípulos, logo após ele conversar com ela, eles chegam da cidade com alimento. E eles viram para Jesus e falam: Jesus, coma alguma coisa. E ele fala: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então quando Jesus ele diz aqui que ele é o pão da vida, ele é o pão que gera vida, ele está relacionando o pão com a vida eterna, o pão com a salvação. Ele está relacionando o saciar a sede com suprir a necessidade de quê? De um Salvador. Suprir a sua necessidade para que você não mais tenha a necessidade de qualquer outra coisa, de qualquer sacrifício de cordeiro ou de qualquer coisa, porque ele
é o único caminho pelo qual você pode chegar até Deus. Então ele diz: eu sou o suficiente. Você não precisa de nada mais além do que de mim. Eu posso satisfazer todas as suas necessidades, mas a sua necessidade maior é de vida. Mas não a vida comum, não a saúde, mas a vida eterna que só eu posso dar. E então ele está dizendo aqui: eu sou quem te dá a vida, eu sou o pão da vida, aquele que concede a você a vida eterna. Por meio de quê? Por meio da fé, por meio de você se alimentar e você ser cheio de mim. É isso que ele quer dizer aqui. Seja cheio de mim, se alimente de mim, para que eu gere vida em você. Então ele está dizendo sobre que ele é o suficiente para nós. E uma das passagens mais marcantes e que eu não poderia deixar de falar está no capítulo 8. Todas as vezes que eu leio o capítulo 8, eu fico impactado, porque as pessoas, elas talvez pensem que a passagem mais marcante de Jesus, assim, com relação à ousadia, é ele virar e pegar um chicote e derrubar as mesas dos mercadores que estão no templo. Ou ele chegar e chamar os fariseus de raça de víboras ou algo assim. Mas para mim não é isso. Para mim essa passagem que está aqui, em alguns momentos no capítulo 8. Se nós formos aqui primeiro, no versículo 24 do capítulo 8, ele diz assim: eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. E por que isso é tão forte? A referência que nós temos sobre esse termo eu sou, se vocês quiserem anotar, está em Êxodo 3,14, que é quando Moisés questiona Deus e fala: quando perguntarem quem me enviou, o que eu vou dizer? Deus vira para Moisés e diz: diga que eu sou o enviou. Isso porque os hebreus, lá no Antigo Testamento, e no Novo, no caso, os judeus, eles não usavam o verbo ser. Eles apenas usavam o verbo estar. Por quê? Porque a nossa vida, ela é passageira, ela é transitória, ela tem um limite de tempo. E eles entendem que o verbo ser só pode ser empregado para Deus, porque Deus é, Deus existe. E Ele não tem começo e nem fim. Ele é o começo e Ele é o fim. Ele é eterno, Ele não tem como você medir. E aí quando Jesus ele chega e diz, eu sou, é a mesma coisa que ele dizer, eu sou Deus. E ele mais à frente repete essa mesma afirmação no versículo 28. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Então ele está dizendo que ele é a mesma coisa que Deus, que ele é semelhante a Deus, que ele também é Deus. E aquilo é algo que incomoda, algo que enfurece os fariseus. Mas o ápice dessa conversa e desse diálogo deles, se você ler todo o capítulo 8, tem um momento que ele fala para eles assim, ó, vocês não me conhecem, vocês não me reconhecem, porque vocês não têm o mesmo pai que eu. Vocês são filhos do diabo. Gente, leiam em casa esse capítulo 8, porque é tremendo. Mas no final, ele diz assim, ó, versículo 56. 56, ele diz assim: Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Ele diz que ele existia muito antes de Abraão nascer.
E ele reafirma aquilo que já foi falado lá no capítulo 1, que ele estava no princípio dos tempos. Ele estava no momento em que as coisas, em que tudo foi criado. Então ele diz quem ele é. Quando você vê uns versículos anteriores, ele fala assim, no versículo 54. Respondeu Jesus: se glorifico a mim mesmo, a minha glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço a sua palavra. Então não há engano, não há mentira em Cristo. E não tem como ele dizer algo que ele não é, porque ele estaria mentindo. Então ele diz claramente, com todas as letras: eu sou Deus. E isso é algo que afronta os fariseus, porque eles não conseguem suportar aquilo. Mas por que eles não conseguem compreender aquilo? Porque eles não fazem parte das ovelhas do Senhor. Eles não fazem parte daqueles que o Senhor havia chamado. E isso está no capítulo 10, um pouco mais à frente. Capítulo 10, versículo 14. Diz assim: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. E se você ler todo o capítulo 10, ele diz que as suas ovelhas, elas reconhecem a sua voz e lhe obedecem. E ele deixa claro que aqueles que não reconhecem, que não ouvem, não dão ouvidos à sua voz, quer dizer que na realidade eles não fazem parte das suas ovelhas. E por isso que eles não o ouvem. Jesus deixa claro que nenhuma das suas ovelhas iria se perder. Todas aquelas que o Pai o deu, ele iria guardar cada uma delas. Então, se nós podemos ter uma confiança, é que Cristo tem a nossa vida guardada nas suas mãos. Se nós confiamos nele como Senhor e Salvador das nossas vidas, a nossa vida está confiada nas mãos dele. Porque é ele quem guarda, é ele quem guia e conduz as suas ovelhas. E também aqui diz, um pouco mais atrás, que ele é a porta. E aqueles que passarem por essa porta acharão pastagem, acharão um lugar tranquilo de repouso. É a mesma coisa que ele dizer que a salvação é por meio de mim. Ele já está dizendo um pouco antes o que ele iria dizer mais à frente, numa outra passagem que a gente também vai ler. Aqueles que passarem por ele, as ovelhas que passarem por ele, acharão esse lugar de descanso. Então ele está dizendo: me sigam, venham comigo, me acompanhem, sigam o meu exemplo, andem por onde eu andar, ouça a minha voz e vocês encontrarão o descanso. No capítulo 13, versículo 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. E nós vemos que, além de todas essas características, nós vemos que Jesus também veio em forma de servo. E lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz que ele não fez essa questão do fato dele ser Deus, mas ele se humilhou e se fez em forma de servo para nos dar o exemplo. Mesmo sendo Deus em toda a sua plenitude, ele se esvaziou e veio para nos servir, para dar o exemplo a cada um de nós. E esse exemplo ele deu aqui aos seus discípulos, servindo e lavando os pés dele.
E esse exemplo também fica para cada um de nós, de seguirmos também a mesma forma que Jesus colocou. Porque cada uma dessas características aqui que nós falamos até agora, são características de quem o Senhor é. Mas quando chega aqui, nesse ato de serviço, Ele está dizendo aqui, ó, eu, em toda a minha divindade, em todo o meu poder, em tudo que eu sou, eu servi a vocês. E na verdade, ainda mais do que isso, Ele entregou a própria vida por cada um de nós. E muitas vezes para nós é tão difícil fazer algo muito pequeno pelos nossos irmãos, servir e nos prontificar a ajudar, a sermos servos daquele que está ao nosso lado. Muitas vezes algo tão pequeno, por exemplo, eu ser grato porque o irmão trouxe água para mim, então obrigado meu irmão, ele me fez um serviço. Isso é um ato de amor. E são nessas coisas, nesses gestos simples que nós vemos que nós estamos seguindo o exemplo de Cristo. Isso vai muito além disso, vai muito além de um simples ato de serviço, vai em servir ao Senhor em obediência à sua palavra, em cumprir os seus mandamentos. E isso vai, por exemplo, em você não colocar os seus interesses em primeiro lugar. Porque a palavra diz que nós devemos suportar uns aos outros em amor. Isso muitas vezes está em colocar o desejo do outro acima do nosso. Isso é muito difícil. Mas se nós vivemos em uma comunidade, as coisas não vão ser sempre do jeito que a gente quer ou do jeito que a gente gosta. E temos que entender e aceitar isso. E o mais interessante, se você seguir nessa passagem, diz aqui que Pedro falou, não Senhor, o Senhor não vai lavar o meu pé não. E Jesus diz, se você não permitir, você não pode, você não tem parte comigo. E aí Pedro, não Senhor, lava minha mão, minha cabeça, lava tudo. Eu, calma, você já tomou banho, não precisa, é só o pé. Então nós temos que seguir verdadeiramente aquilo que Ele tem deixado para nós. Ele deixou um caminho, Ele deixou a trilha que nós devemos seguir. Ele nos deixou claro aqui por meio desse livro quem Ele é. Ele é a nossa referência, Ele é tudo para nós. Mas Ele também nos deixou um padrão de comportamento. E a gente também vai ver isso um pouquinho mais à frente. Porque agora também vem um dos outros versículos que estão entre os mais conhecidos da palavra. Que é João 14:6. João 14:6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso faz referência àquele primeiro versículo que a gente leu lá atrás. Um dos que eu citei, de João 1:12. Que não há outra forma de você ser considerado um filho de Deus, a não ser pela fé em Cristo. E isso é muito sério, porque no mundo lá fora é pregado que existem muitas formas de você ir para o céu, que existem vários caminhos. Aquela teoria de que a verdade ela é relativa. Não, mas eu também vou para o céu, sou uma boa pessoa, eu faço boas ações, eu ajudo as pessoas pobres, eu dou cesta básica, eu não minto, não roubo, não mato ninguém, não prejudico ninguém. Mas Jesus deixa claro aqui, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E pode ser algo sério de nós dizermos às pessoas que vivem ao nosso redor, pode parecer ofensivo, e o Evangelho ele é ofensivo, nós não devemos ter medo de dizer a verdade. Como Cristo falou com aqueles fariseus lá, ele falou assim, ó, eu não posso falar algo que não é verdade, porque eu não minto, então eu vou dizer, eu sou Deus. E nós não podemos dizer para as pessoas algo que não seja a verdade, porque elas merecem de nós a verdade, mesmo que isso a incomode, mesmo que isso faça com que ela não queira ser mais nossa amiga, mas a nossa parte a gente fez.
é chegar para essa pessoa e dizer: só existe um caminho para se chegar até Deus. Só existe uma forma de sermos salvos, que é por meio da fé em Jesus Cristo. Não há nada que possamos fazer que nos garanta um lugar ao lado de Deus, pois só por meio do sangue de Jesus é que nós podemos ser salvos. E isso deve ser pregado incessantemente, isso deve ser declarado, repetido diversas vezes. Eu não me importo se eu tiver que subir aqui e pregar mais 10 vezes e falar sobre as mesmas coisas, porque essa é a mensagem mais importante que precisa ser dita. Ninguém vai para o céu, ninguém é salvo a não ser por meio de Jesus Cristo. É a única forma de chegarmos até Deus. É isso. E essa verdade tem que ser declarada todos os dias, para nós e para quem estiver ao nosso redor. Porque as pessoas que estão lá fora estão morrendo, podem ir para o inferno porque não tem Jesus. E se nós não dissermos para ela que Jesus é a única forma delas serem salvas, elas irão perecer. Então, nós não estamos aqui para sermos amigos das pessoas e na nossa amizade ver elas sendo condenadas. Não. É melhor semear a palavra no coração delas, e mesmo que ela não seja mais nossa amiga, mas a semente foi plantada, e talvez ela vai se mudar, vai para outra cidade, e vai ter a oportunidade de congregar em uma outra igreja, através dessa semente que foi plantada. O apóstolo Paulo, ele diz assim: Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus quem dá o crescimento. Então não importa se essa pessoa que você falou com ela vai vir para a nossa igreja ou vai vir para outra. O importante é que ela alcance a salvação, ela esteja em Cristo. Então você plantou, você semeou no coração dessa pessoa. Você lançou uma palavra, mas quem convence não é você, não sou eu. Eu posso falar aqui, posso ser o mais eloquente possível, eu não consigo convencer ninguém daquilo que eu estou falando, porque não sou eu quem tem que convencer, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem constrange, é Ele quem revela a verdade da palavra de Deus. Porque eu sou simplesmente um ser humano miserável, pecador, que está aqui lendo. E se o próprio Espírito Santo não falar ao coração de cada um, não vai convencer ninguém de nada. Porque eu não tenho nada em mim para oferecer. Não tenho nada em mim. Porque eu não sou nada. Cristo é quem é tudo. E é disso que a gente está falando aqui. Não importa. Eu, quando venho aqui e faço uma oração, eu falo: Senhor, faça apesar de mim. Apesar de quem eu sou. Apesar de quão falho eu sou. Porque por mim, eu não tenho como falar algo. É a palavra quem fala, é o Espírito Santo quem mostra a verdade. E ele diz aqui por meio dessa palavra que Jesus Cristo, sem Ele, nós não temos nada. E nós vemos isso claramente aqui no capítulo 15. Capítulo 15, versículo 5. Diz aqui: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então, a própria palavra diz isso aqui: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. E no próximo capítulo aqui, no capítulo 16, e o pastor deu até um gancho dessa passagem aqui na hora da oferta. Capítulo 16, versículo 33. Diz aqui: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo.
Então, quando você conecta essa passagem à passagem anterior, que sem ele nada nós podemos fazer, e essa passagem aqui diz que ele venceu o mundo, então você entende que você só consegue vencer o mundo através dele. Porque sem ele você não pode fazer nada. Ele diz, eu disse essas coisas, quer dizer, tudo o que ele disse anteriormente, nos capítulos anteriores e nesse daqui, sobre tudo que ele viria a sofrer e tudo que iria acontecer, ele diz para que nós tenhamos paz. E essa paz aqui é aquela paz que excede todo entendimento, porque as pessoas não vão entender. Porque diz aqui, neste mundo vocês terão aflições. Quer dizer que não é porque nós entregamos a nossa vida para Deus que nós não vamos passar dificuldades, que nós não vamos ter problemas. Nós vamos ter dificuldades, vamos ter problemas, assim como qualquer outra pessoa. Isso é algo maravilhoso. Nossa, é estranho falar que isso é maravilhoso, né? Ter problemas e dificuldades. É maravilhoso não por nós, mas é maravilhoso porque Deus é glorificado em cada situação que nós passamos nas nossas vidas. Que as pessoas veem nós passando dificuldades e dando glória a Deus. E sendo gratos a Deus pelo pouco que nós temos. Assim como Paulo, que diz que ele sabia passar fartura e também a necessidade. E ele louvava a Deus em meio às cadeias e em meio à liberdade. Em todo o momento ele louvava ao Senhor e era grato a Deus. Por quê? Porque ele entendia que ele tinha essa paz. E é essa paz que Cristo ele quer nos dar. De aprender a conviver e a lidar com as situações da vida, porque todos nós somos sujeitos a isso, a passar dificuldades. Mas irmãos, tudo que nós passamos tem um propósito. E aí aquele seu vizinho está vendo você passando por uma situação difícil, e dando glória a Deus, e adorando, e glorificando, e sendo grato a Deus, e não esmorecendo. Por quê? Porque você sabe o Deus que você serve. E você sabe que apesar daquilo, você tem a sua salvação. Você tem um lugar lá no céu. Isso é o mais importante. O mais importante não é os seus bens materiais, não é uma casa aqui, é uma casa lá. No capítulo 14 ele fala que ele vai para Deus para nos preparar moradas. Então, irmãos, eu sinceramente não me importo com uma morada terrena. Se eu perder minha casa, é lógico que eu vou ficar triste, obviamente, mas eu não vou deixar a minha fé esmorecer por isso. Porque se o Senhor confirma no meu coração que a morada celestial está lá, eu agradeço a Deus por isso. Irmãos, isso traz uma paz literalmente tão grande. E quando eu penso na passagem que o irmão citou ontem no culto de missões, e foi uma bênção. Agora vamos sair do livro de João. Apocalipse 3:14. O irmão missionário que pregou aqui ontem no culto de missões, ele falou essa passagem e eu achei assim, sobrenatural, e eu quis trazer isso hoje porque ela confirma tudo isso sobre quem Jesus é. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. E quando Jesus se refere a ele mesmo como Amém, quando a gente fala Amém na oração, a palavra Amém, ela significa que assim seja. E quando Jesus, ele diz que ele é o Amém, ele está dizendo que ele é aquele que tem autoridade para determinar como as coisas irão acontecer. Então ele está dizendo: eu estou dizendo que vai ser assim. E ele ainda afirma que ele é o soberano da criação de Deus.
Então ele diz que aquilo que ele diz irá acontecer, porque ele é Deus. E Deus Pai colocou sobre ele, debaixo dele, todas as coisas. E nós vemos essa confirmação de tudo que nós falamos aqui, e é um dos textos mais bonitos é um dos que eu mais gosto na palavra, está lá em Colossenses 1. Colossenses capítulo 1. A partir do versículo 15. Prestem bem atenção. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, ele é o soberano de todas as coisas. E foi do agrado de Deus que ele tivesse a supremacia em tudo. Como nós vemos aqui, ele é tudo e não há nada que seja mais importante ou que nós precisemos além dele. Tudo o que nós precisamos é de Cristo. Ele é tudo que nós precisamos. Ele é a vida, ele é a luz, ele é o único caminho o qual nós podemos trilhar para chegarmos até Deus. Ele é o único que pode nos dar essa paz que excede todo entendimento. Ele é o Senhor soberano de toda a terra e do céu, pois esse é o lugar em que Deus Pai o colocou. E como falou aqui em João 15, nós somos ramos nessa videira. Se nós não permanecermos nele, nós não teremos vida, pois o ramo que está fora da videira, ele seca e é lançado no fogo. Então, que nós venhamos permanecer ligados em Cristo, pois nós dependemos dele para todas as coisas, mas principalmente para termos a vida eterna. Não há outra forma, não há outra maneira de nos chegarmos até Deus, a não ser por meio do Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai, a nossa oração nessa noite, ó Deus, é que o Senhor venha nos constranger, ó Pai, a olhar para dentro do nosso coração, se temos realmente vivido dependentes do Senhor, se nós temos de verdade olhado para nós e entendendo que nós não somos nada sem Ti, ó Deus. Se hoje estamos aqui, se temos a oportunidade de ter vida em nós mesmos e de ter a vida eterna, isso é só por causa do Senhor. Não temos outro lugar para ir, não temos outra esperança além dele. Em um
determinado momento da pregação de João, no capítulo 6, o Senhor Jesus, ele diz que Ele é o pão da vida. E muitos ali estavam querendo apenas que Jesus suprisse a sua necessidade de fome, pois Ele havia acabado de multiplicar os pães e peixes. E eles estavam querendo fazer Jesus rei naquele momento, simplesmente pelos seus milagres. Eles queriam apenas que Jesus saciasse os seus desejos. Mas Jesus ele diz, não é esse pão que eu tenho para vocês. Ele diz, a minha carne é que é a comida. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que não comer da minha carne, que não comer desse pão, não pode ter a vida eterna. E muitos ali, eles se escandalizam com essa palavra. E eles começam a abandonar a Jesus. E então Jesus, ele vira para os seus discípulos e ele pergunta, vocês também não vão? Aí Pedro vira para ele, Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor é quem tem as palavras de vida eterna. É só o Senhor Jesus que tem as palavras de vida eterna. E a palavra dele é essa aqui que está aqui. Ele falou conosco por meio da sua palavra. Ele nos ensinou o caminho para alcançarmos a vida eterna. E qual é esse caminho? É Ele mesmo. É seguir os seus passos, os seus ensinamentos, andarmos como Ele andou. É termos fé nele, que Ele é o Filho de Deus. E é isso que nós queremos declarar nessa noite. Louvar a esse Deus que deixou a sua glória para vir até esse mundo, por amor a nós, para nos salvar. Então que possamos ficar de pé nessa noite, para louvar e adorar o nome do Senhor, e através desse louvor, declarar essa verdade nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Compartilhe, amém? Ouça de novo. É interessante falar de Jesus, amém? É necessário nesses dias você saber que Jesus está dentro de você, amém? Sem mim nada podeis fazer. É necessário que eu vá e deixe o Espírito Santo. Sem Ele, que Ele diz? Sem o Espírito Santo, Ele te conduzirá. Semana passada foi pregado isso. Então uma coisa chama a outra. Tremendo a necessidade de nós nunca blasfemar com aquilo que Deus fez. Então o que Ele manda que a gente obedece, amém? Eu quero pegar um pouquinho do gancho aqui do Mateus, que falou sobre o pão que desceu do céu, amém? A necessidade de tomar Santa Ceia, ela é do crente, amém? E talvez você que tem ouça o que o anjo está falando com a igreja. Talvez a gente é crente, às vezes a gente faz tanta coisa, a gente não pode deixar de tomar a Santa Ceia, porque Deus, Ele ordenou, Ele falou. Então não é eu que mando, é Ele que manda. Quando você rejeita a Santa Ceia, você rejeita os mandamentos de participar do corpo, você não está de acordo com o Senhor. Por isso que Ele fala, você precisa de beber do meu sangue e comer do meu pão. A minha carne é verdadeiramente meu corpo, e o suco verdadeiramente é meu sangue. Quem comer do meu corpo e beber do meu sangue tem parte comigo e eu com ele. Então é essa necessidade que você não pode esquecer nunca. Quando você afasta isso de você, você está dizendo, você não me governa. Quem governa sou eu. Então eu quero que você abra o teu entendimento que você é governado pelo Reino de Deus. Então você se submete a Ele e grandes coisas vão fazer por você. Ele te guarda nisso, porque Ele fala assim, ó, eu sou governado por Deus, eu tomo Santa Ceia, eu como do pão, eu bebo do sangue.
Então eu tenho um governo de Deus, eu tenho um mandamento, eu tenho um caminho, a verdade e a vida. Então muitas vezes a gente acha que é simples, mas é sério, é muito espiritual. Eu não estou querendo que você olhe para o mundo físico, mas olhe pelo mundo espiritual. Quando Jesus falou que ele era carne, os caras rejeitaram ele. Quando ele falou que era o sangue, não, vai comer desse corpo, você não é o filho de José? Eles acharam que ele é o filho de José. Não, ele é Cristo. O Redentor, ele vive e reina para sempre no nosso meio. Amém, igreja? Você não é forçado a tomar Santa Ceia. Eu não estou aqui para te forçar, eu estou aqui para te esclarecer e te ensinar. Por isso que a Santa Ceia, eu não posso chegar em você e falar, ó, você é pecador, você não pode. Quem examine o homem a si mesmo e coma e beba do corpo de Cristo e beba do sangue. Porque não há ordenança que você não coma. Quem come e bebe tem parte comigo. Quando você come, fala, não, eu sou governado por Cristo. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o seu espírito. Então quer dizer que eu quero que você, em nome de Jesus, igreja, fique à vontade, é uma festa hoje. Como diz, nós estamos na mesa, Jesus está na mesa. Ele é o Cordeiro vivo. Ele não está morto, ele ressuscitou no terceiro dia. Então a gente vai comer até que ele venha. Então nós participamos do corpo até que ele venha. Então eu quero que você, em nome de Jesus, traga para o Espírito, receba no Espírito. Isso é para você ter realmente a salvação, a convicção. Por que convicção? Quando eu vivo a palavra, eu tenho convicção da salvação. Quando eu me afasto da palavra, eu fico fora dos planos de Deus. Eu não sei o dia da manhã. A gente está aí nesse dia, dá para pegar, picar por causa de coisas que, mas Deus tem misericórdia. É em vida, é obediência em vida. Depois que morreu, você já escolheu o que você quer viver. Você quer viver o reino ou você quer viver o reino das trevas? A escolha é agora em vida. Por isso que ele falou, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ele acabou de falar aqui, que não há uma salvação se não for em Cristo. Não adianta você obedecer a Cristo até pela metade. Não, é 100% a palavra na sua vida. Amém? E que nós tomamos Santa Ceia sorrindo, alegre. Porque Ele permitiu nós estar sentados nessa mesa, permitiu você estar aqui hoje. Alguém aí quer receber, quer reconciliar com o Senhor que está aqui hoje? Quem talvez andou aí, ó. O ex está mandando você voltar para o caminho, amém? Volte para o caminho, amém? É simples. Reconcilie no seu lugar então aí, ó. Amém? Porque servir a Deus é renúncia, amém? Glória a Deus. Podemos tomar Santa Ceia? Glória a Deus. É simples, mas é poderosa, é radical a Santa Ceia. Porque eles falam assim, esperar um pelos outros. Porque naquele tempo eles começaram a comer tudo. Chegava lá, não tinha nada para ninguém. Porque era comida, era vinho. Então eles comiam, os judeus comiam tudo. Chegava lá na hora da ceia, não tinha mais nem o que dar para o povo. Então fala, agora espera um pelos outros. Amém? Porque o Cordeiro está aqui, dá para todo mundo comer. Amém? O Cordeiro vivo. A palavra fala assim em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Paulo nos ensina como comer a Santa Ceia. Pois eu recebi do Senhor o que também eu entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E logo após haver dado graças, o partiu disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Senhor, eu apresento esse pão, que representa teu corpo, Pai, que foi moído pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades e pela nossa desobediência, Pai. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, até que o Senhor venha, o seu governo sobre nossas vidas, até que o Senhor venha, nós cearemos e comeremos do pão, Pai. E nós declaramos, Pai, nós consagramos esse corpo, esse pão que representa teu corpo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Soberano Deus, eterno Pai, aqui está esse suco de uva que representa o teu sangue. Sangue derramado naquela cruz pelas nossas vidas, Pai. Nessa noite nós participaremos do teu sangue. E como ministra da tua palavra, eu consagro esse suco de uva em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. E do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice,
da aliança do meu sangue, fazei todas as vezes que memória em mim. Portanto, todas as vezes que comeres deste pão e beberes esse cálice, proclamará a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem, cada um a si próprio. Dessa maneira, coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por essa razão, há entre os muitos fracos, doentes, vários que já dormem. Contudo, se nós tivéssemos cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. Mas, entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos, a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vós reunires para comer a ceia, guardai um pelos outros. Se alguém tiver fome, come em casa, para que, quando vos reunires, não seja para a sua própria condenação. Quanto às demais orientações, pessoalmente, instruirei assim que puder visitar-vos. Glória a Deus. Podemos aí, em nome de Jesus, comer e beber do sangue. Pode servir. Aleluia. Alegria do Senhor é outra coisa. E me trouxe pra perto.
Aleluia. Caramba, como é bom nós estarmos reunidos em corpo, né? Sentado na mesa. Ele sentava com os discípulos para comer, explicar a ceia. Amém? Ele está aqui, amado. Levante bem o corpo dele, você é especial para ele, amém? Você não é qualquer um, você foi escolhido para ele, para participar da mesa dele. E a mesa dele tem vida eterna, salvação daqueles que crê, amado. A grande foi a palavra que foi dita hoje, ele é tudo em todos. E que nós possamos, em nome de Jesus, Pai. E eu quero declarar que esse corpo, eu estou falando de mundo espiritual, amém? Tudo que eu falo aqui, eu não falo em vista. Eu falo no mundo espiritual. Que esse pão, ao comer, ele vai te curar. Ao comer esse pão, porque o corpo dele levou sobre si todas as nossas enfermidades. A Bíblia fala que as pisaduras dele somos curados. Então nós cremos que, como o avental de Paulo curava pessoas em Atos 19, a sombra de Pedro curava ao passar os enfermos. Amado, é sobrenatural. Felipe fazendo obras maravilhosas em nome de Jesus Cristo. Porque o que está em nós é para isso. É para proclamar esse sobrenatural do Senhor. É para que nós cremos que nós fomos chamados para ser usados como ferramenta do Senhor aqui na terra, sim. Que nós não somos mais, Ele trouxe nós de novo ao jardim, para nós influenciarmos um povo e não ser influenciado por esse mundo. Porque nós tem poder de Deus sobre você. Águas vivas flui do teu interior. E eu quero declarar, ao comer esse corpo, esse pão, sua mente será mudada para a mente de Cristo. Ao comer esse corpo, coisas fabulosas acontecerão. O seu entendimento vai abrir, o céu vai abrir, entendimento, você será alinhado novamente às coisas, à cultura do céu. Porque há uma pátria, como diz Abraão, ele procurava a pátria prometida, onde o construtor e o arquiteto é Deus. É nada aqui. As coisas aqui, elas se passarão, mas a palavra dele não passará. E obras vão fazer. E eu creio que nesses dias Deus vai usar a sua vida para curar, para libertar pessoas, para proclamar o Rei, para libertar pessoas, para regenerar pessoas, para transformar pessoas. Porque o que está em você convence o que está fora. Se você der lugar, você vai ser usado. Se você tiver convicção do que você carrega, coisas sobrenaturais vão acontecer. Josué mandou fazer o céu parar. O tempo parou. Elias, um tempo de que não chovia, Elias falou, eu mando chover e eu mando parar. E não era na palavra de Deus, era na minha palavra. E se você for um homem consciente do que você carrega, do poder que você carrega, se desvazia. Deixa ele fazer aquilo que ele já prometeu que vai fazer. Que você fazeria milagres maiores que ele, em nome dele. E eu creio que Deus nesses dias vai fazer. E que ele possa descontinuar o céu ao comer esse pão, que você, toda depressão, ansiedade, toda enfermidade dessa terra seja repreendida em nome de Jesus. Na sua casa, nos teus filhos, em tudo que você colocar a mão, a palavra possa ser ordenada. Porque eu creio no poder do Senhor. Então nós comeremos, Pai, novamente, porque confiamos no Teu governo, até que o Senhor venha, declaramos que a nossa casa é governada por Ti, em nome de Jesus, amém. Pode comer, gente. Cordeiro tá... É bom, eu gosto desse assim, meio durinho, né, o cordeiro. Gostoso. Alegre, filha. Comer faz bem, é corpo mesmo que você está comendo. Agora você vai beber do sangue. Verdadeiramente é bebida. Muito espiritual. Em nome de Jesus. O sangue que nos purifica de toda a justiça. O Senhor fala aqui em João que Ele purifica primeiro, depois Ele nos perdoa de toda a justiça. Que esse sangue possa te purificar. Que as tuas fraquezas possam cair por terra. Tudo aquilo que você tem ainda de ser aperfeiçoado, que ao tomar esse suco de uva que representa o sangue do Senhor,
nunca mais você tenha vontade, nunca mais ele tenha mais força que você, mas que você possa ter força para surpreender, para dizer não. Pai, ao comer, o Senhor purifica o sangue, tira toda a enfermidade do sangue, todo vício caia por terra, em nome de Jesus. Pai, ao tomar esse sangue, eu quero declarar, Senhor, que toda doença física e espiritual caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos beber? Glória, aleluia. Glória a Deus. Como Deus é bom, a todo tempo Ele é bom, amém? Então, coloca a mão no seu coração, vamos orar. Vamos orar que essa palavra não volte vazia, mas que ela semeada, ela 100 vezes mais no teu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome santo de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela Santa Ceia. Muito obrigado por ser o pão, o sangue do Cordeiro em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por ser o nosso Salvador. Obrigado, Senhor, por ser Senhor Jesus Cristo na nossa vida, por ter nos escolhido. Obrigado, Senhor, por ser o Senhor e Salvador de todo mundo. Aquele que crê, não pereça, vai ter a vida eterna, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que você ministrou nesse lugar. Obrigado pelas pessoas que saíram da sua casa para bendizer o seu nome. Pai, continua com tuas mãos potentes e poderosas sobre nossas famílias. Pai, obrigado pelo pão de cada dia. Obrigado por tudo que tem feito, pelas crianças, pela essa liderança, pelo povo dessa igreja, por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito, Pai, que nós estamos aqui para te agradecer, Jesus, por tudo. Pai, com o amor do Senhor e as duas consolações do Espírito Santo e as suas promessas nos alcance, até que o Senhor venha, que assim seja. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vai com Deus. Abraça a meia dúzia e fala aqui.